Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar um inimigo, certo? Nosso projetinho aqui da aula passada. Vou adicionar um inimigo na nossa camada de Entities. Vou bloquear as outras para não fazer coisas erradas, né? Botão direito, inserir um objeto do tipo Sprite chamado obj_enemy. E esse inimigo já tem aqui um personagem nesse pacote que eu estou utilizando. E é claro que é esse diabinho aqui, né, com cara de brabão. Certo? Então vou pegar ele aqui, primeiro parado, né, de frente. Legal, tá aqui o nosso amiguinho e... aliás, nosso inimiguinho. E o ponto de origem dele tem que ser na parte inferior, certo? Então eu clico aqui no ponto de origem, Quick Assign Bottom, para que fique embaixo. Perfeito, tá aqui nosso inimigo, só que ele tá gigante, né? Vamos adaptar o tamanho dele para ficar mais ou menos do tamanho parecido com o nosso personagem, né? Vamos ver o personagem. Tá ali mais ou menos no 40 por 50, então eu vou deixar ele também assim. 40 por 50. Legal, agora tá no tamanho mais ou menos do nosso personagem. E eu vou colocar ele aqui em cima e vou adicionar nele um comportamento. Comportamento de plataforma, certo, galera? Um behavior de plataforma. Perfeito. Agora, se eu soltar ele aqui, ele já vai ter algumas propriedades físicas, certo? Por exemplo, vai reagir à gravidade e vai ficar em pé no chão. Perfeito, tá aqui o nosso inimiguinho. Olha só, inclusive ele se mexe. Então a gente tem que parar com isso, tem que tirar isso dele, certo? Então, primeiro, vamos desabilitar esse controle com o teclado dele, né, que os inimigos automaticamente adquirem quando a gente coloca plataforma. Só vir aqui no Default Controls dele e marcar como No. Perfeito? Agora a gente não controla mais ele. E vamos ter que adicionar uma variável de instância para controlar para qual lado ele deve ir. Então eu vou vir aqui em Instance Variables e adicionar um inst underline direction, certo? Que seria a direção dele. E inst por causa de instance variable, variável da instância dele. Perfeito? E vai ser do tipo texto. E vai começar indo para a esquerda. Então vou colocar aqui, ó, o valor inicial como left. Sem aspas aqui dentro, tá, galera? Aí eu vou vir aqui no meu Game Events, vou criar um novo grupo para cuidar do inimigo. Então, botão direito, adicionar um novo grupo, Enemies. Ou então, inimigos. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar, adicionar um evento, né, no meu inimigo. Eu vou comparar a variável dele. Se a variável instDirection, ou seja, a direção dele, né, for left, eu quero que ele ande para a esquerda. Então eu vou selecionar ele e vou simular o controle esquerda. Certo? E se for right, eu quero simular um controle para a direita. Legal, vamos ver o que esse código vai fazer. Ó, ele começa a ir infinitamente para a esquerda, certo? E por sorte ele não caiu no precipício. Eu também não sei como que isso aconteceu, mas tudo bem. Vou pegar ele e jogar ele para cá. O que eu tenho que fazer agora é criar uns objetos imaginários, que eu vou deixar ali na minha tela. E quando ele colidir com esses objetos, se ele estiver indo para a esquerda, ele vai para a direita. Se ele estiver indo para a direita, ele vai para a esquerda. Certo? Então vamos lá. Aqui no meu level, na camada Platforms, ou pode ser na Entities mesmo, eu vou inserir um novo objeto chamado obj_enemy limit, certo? Limite do inimigo. E vou adicionar aqui. Eu mesmo vou desenhar esse objeto. Então eu vou desenhar ele, por exemplo, aqui, ó, 32 por 32 e vou pintar ele de rosa para ficar bem visível, certo? O alpha eu posso reduzir um pouco também, por exemplo, para 150, para não atrapalhar minha visão do que está atrás. Então legal, tá aqui meu objetinho. Acabou vindo para a camada Platforms, vou passar ele para a camada Entities. Legal, então tá aqui o nosso objeto. Só que olha, ele também não vai parar no chão corretamente. Vamos fazer ele para ele parar no chão corretamente. Coloco o ponto de origem dele embaixo. Botão direito, Quick Assign Bottom. Perfeito. Tá aqui ele. Se quiser mais perfeito ainda, né, no caso dele, aliás, assim já tá ótimo na verdade, porque o inimigo não vai tão perto da beirada, né? Ele vai parar um pouquinho antes,
quando ele colidir com ele. Tudo bem? Então eu tenho um dele aqui e vou ter que copiar e colar e fazer mais um aqui na direita. Opa, novamente acabei colocando na camada errada. Vou colocar ele na camada Entities. Beleza, então agora que a gente vai fazer para essa comparação. Certo? Vamos vir aqui ó, no adicionar um evento do inimigo colidir. Então, quando o inimigo colidir com outro objeto, collision with another object, qual objeto? O enemy limit, né? Então, quando o inimigo colidir com o enemy limit, eu vou perguntar. Se ele estiver indo para a esquerda, vai para a direita. Se estiver indo para a direita, vai para a esquerda. Então, para isso, eu vou precisar utilizar um subevento. Para adicionar um subevento, né, eu vou apertar S. Então, aqui, ó, eu venho aqui e aperto S de subevento. Certo? Subevent. Então, eu vou comparar aqui, ó, se no meu inimigo, vou comparar a variável de instância dele, direction, se ela for left, eu vou setar a direção do meu inimigo, né? Vou setar o valor da minha direção para right. Se não, né? Se não, vai ser para a direita, aí eu mando para a esquerda. Para fazer o se não, tem duas formas. Ou eu posso copiar, colar e colocar aqui o right para left, ou posso vir aqui e apertar X para treinar, né? O else, o se não. Aí vai fazer um else. Então, se não, eu vou mandar ele para direita, para a esquerda, né? Left. Esse aqui com letra minúscula, na verdade, porque é assim que eu estou comparando. Perfeito? Então tá, vamos testar esse código. Tá aqui meu inimigo, ó. Ele está batendo nos dois limites, indo da esquerda para a direita. Aqui não está dando para ver muito bem. Vamos então jogar um pouco mais para cá. Certo? Para deixar um pouco mais visível para nós. E a portinha vai ficar aqui mesmo. Tá bom. Legal, vamos dar play. E aí vamos colocar a animação do inimigo para que ele ande. Certo? Ó. Legal, ele consegue ir de um lado para o outro. Tudo bem, agora esse objeto tem que ficar invisível. Certo? Igual a gente fez com a nossa colisão. Então eu vou selecionar eles, ou posso selecionar aqui, né, de preferência, no Object Types, e deixar inicialmente como invisível. Agora vai aparecer só que o meu inimigo está indo de um lado para o outro. Beleza? E para que ele fique com a animação de que ele está andando, né, podemos adicionar essa animação nele. Em vez de então eu ter essa animação default, na verdade eu não vou precisar da default, porque ele sempre vai estar andando, certo? Meu inimigo sempre vai estar em movimento. Então, eu vou aqui, aperto o botão direito, importo os frames e seleciono meu inimigo andando, que é esse aqui, ó. Tanto faz se é o right ou left, por enquanto. Pegar o da direita, certo? Vou colocar o ponto de origem embaixo. Perfeito. Vamos ver como é que fica. Certo, teve um pequeno problema. Que a gente tem que setar aqui, ó, um loop de yes, certo? Para que dê um loop na nossa animação. E eu também tenho que colocar o ponto de origem dele embaixo em todos os cantos, certo? Então eu posso vir aqui no meu ponto de origem, apertar com o botão direito e aplicar para toda a animação. Apply to whole animation. Perfeito. E está no loop. Certo? Ativo o loop aqui, importante. Velocidade acho que está meio alta, vou deixar como 3 só. E aqui eu vou mudar o nome da minha animação para id_walk. E falta a gente fazer o loop agora, aliás, o espelhamento, o mirror dele. Ó, agora parece que ele está andando mesmo, só que ele tem que virar para o lado certo. Então, se ele estiver para a esquerda, eu vou adicionar uma ação no meu inimigo de mirror, certo? Para ele espelhar. Se não, eu escolho a not mirrored. Acho que eu fiz meio rápido, né? Adiciono uma ação, clico no inimigo e procura por mirror. Ó, set mirror na aparência. Então, se estiver para a esquerda, espelha ele para a esquerda. Se estiver para a direita, desespelha ele. Vamos ver agora o nosso inimigo. Perfeito. Ó, fica andando de um lado para o outro. E aí o que eu posso fazer? Por enquanto, que a gente não tem um sistema muito complexo para cuidar das vidas,
é fazer com que quando o nosso inimigo bate no nosso player, a gente morre. Perfeito? Então, eu vou adicionar ele pra cá. E vou fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, que é quando o nosso player acaba caindo do layout, quando ele morre, certo? Então vamos vir aqui adicionar um subevento, inimigos, S, né? Objeto inimigo, collision. Quando o inimigo colidir, né? Um collision with another object. Quando o inimigo colidir com o player. Quando o inimigo colidir com o player, eu vou fazer a mesma coisa que fazia aqui, ó. Vou copiar até colar. Quero tirar uma vida do meu player e setar ele para a posição inicial. Aqui, ó. Quando o inimigo atinge o jogador volta para o início e perde uma vida. Perfeito? É isso, vamos testar? Tô com o meu inimigo aqui em cima, vou mudar a porta para ficar um pouco mais difícil, né? Deixar a portinha um pouco mais para cá. Aí eu consigo ilustrar bem também a morte do meu player. Muito bem, tô aqui com o meu jogador. Vamos pular e ó, o inimigo vai me acertar. Perdi uma vida e voltei pro início, perfeito? Ó, pimba. Se eu tentar pular por cima, aí eu consigo chegar na porta e continuar pra minha fase 2 que não tem nada ainda. Bom, é isso aí.